Oi, já comecei fazendo a correção da minha sobrancelha. No caso, gente, eu tô fazendo mesmo um recorte, viu? Ela já tava corrigida, já fiz a minha pele. Tô usando a paletinha da Ruby Rose. Esses corretivos da Ruby, eles são muito bons pra usar como fixador de sombra. E aí, o corretivo que eu tô usando é daquela paletinha de 12 cores, tá? E aí, gente, eu peguei uma esponjinha, fui esfumando tanto no cantinho interno, né, na bordinha do corretivo, e no cantinho externo, e no meio, eu fui dando só leves batidinhas pra me tirar todo o excesso de produto. Mas, gente, com a mão muito leve, porque eu preciso que esse corretivo ele permaneça na minha pálpebra para a minha sombra conseguir pigmentar bastante, né? Porque hoje a gente vai trabalhar com sombras coloridas, que foi uma inspiração que eu quis trazer da Nath Freire, né? Que é uma maquiadora que eu sigo e gosto muito, tenho ela como referência. Ela é uma referência para mim como profissional. E, enfim, comecei a aplicar essa sombrinha verde no cantinho externo do meu olho e vou levando ela, né, para o início da minha sobrancelha. Ela vai ficar um pouquinho marcada, mas aí a gente tem que primeiro pigmentar a sombra para depois esfumar. Vou aplicando ela com um pincel mais de precisão, tá? Ele é um pincelzinho menor, porque eu quero que ela fique bem intensa. E logo em seguida eu já começo a dar batidinhas com o mesmo pincel, tá? Eu só realmente tiro o excesso assim no meu braço, mas poderia ser num lencinho, numa toalhinha, no que você tiver aí, só para realmente tirar o excesso de produto e não manchar o corretivo que tá embaixo. E aí eu vou dando batidinhas com a mão bem leve, com bastante paciência e vou esfumando até eu ver que não tem mais nenhum tipo de marcação aí. E dá pra vocês verem, gente, que vai praticamente sumindo a sombra aos poucos, né? Quando eu vou dando batidinhas. E aí, mas ela não perdeu a intensidade dela, né? No meio, ela só tá mais clara onde a gente realmente tá esfumando nas bordas. Se tiver perdido um pouquinho a intensidade, pega um pouquinho mais de produto e aplica novamente. Fiz uma mistureba com esse verde mais claro, primeira cor, e esse verde mais escuro. Apliquei essa mistura de sombras, né, um pouquinho abaixo da primeira cor. E aí eu já vou tentando esfumar ela, tá? Sempre com batidinhas, gente, nunca arrastando, porque trabalhar com sombra colorida tem que ter esse cuidado, tá? Porque senão a gente acaba tirando a pigmentação dela e a gente não quer isso. A gente só quer realmente que ela fique o mais esfumada possível. E aí eu vou esfumando, volto aplicando. Tô usando esses dois pincéis, tá? Esse segundo pincel, ele é um da Macrylan, ele é um pincelzinho menor, mais preciso, de cerdas sintéticas, então acaba me ajudando a tá só depositando, aí eu dou uma esfumadinha e já volto com outro pincel, vou esfumando as bordinhas e vou tentando deixar ela o mais difusa possível em cima da primeira sombra. O processo dessa maquiagem, confesso que é um pouco estranho, né? Mas no final tudo dá certo, vocês vão ver. E aí, peguei essa sombrinha, ela é um pérola, um prata, da Ricoche, no caso ela é um pigmento, e vou aplicar ela no meu cantinho lacrimal para começar a trabalhar os esfumados na minha pálpebra fixa. E aí eu vou aplicando ele no cantinho e vou dando uma esfumada. Peguei esse iluminador belíssimo que eu recebi lá da Aristory e vou usar essa corzinha mais esverdeada, tá? E vou aplicar depois o pigmento branco e já venho com a minha paletinha de sombras da Dylos e vou usar esses dois tons de azul e verde misturado. Um pincelzinho maior e dei uma esfumada ali onde eu vi que tava meio marcado.
Peguei mais um pouquinho de sombra verde e fui aplicando aí no canto externo para deixar ele um pouquinho mais escuro, porque eu percebi que tava faltando, né, que tava precisando. E aí eu já começo a esfumar as bordinhas dessa sombra que a gente aplicou. Tento tirar ao máximo a marcação, né? Deu uma manchadinha aí, acho que dá pra ver no vídeo, mas no final eu conserto, gente. E aí, eu basicamente fui esfumando a bordinha dessa sombra, né? Deixando ela com mais acabamento. E peguei aquele primeiro pincel e vou dando aí uma esfumada geral em toda a sombra verde. E aí eu já com o pincelzinho sujo mesmo, eu já volto para tentar tirar a marcação da sombra da Dylos que a gente aplicou. E, gente, ainda estou me adaptando. Às vezes eu esqueço que eu tô gravando, eu boto o espelho no meio, mas eu acho que deu pra vocês entenderem a proposta, né, de como eu fiz. E aí vai dar certo, gente, eu prometo. Delineador líquido do Boticário. E vou tentando fazer um tracinho o mais reto possível. Mas, gente, fazer delineado no meu olho é assim, uma coisa de louco. Porque o meu olho, ele tem aquelas pelinhas, né? E aí eu tento olhar ele, ficar olhando assim pra baixo, pra tentar esticar e não ficar marcando na hora que eu puxar o delineado. E aí eu vou fazer um delineado básico mesmo, não vou puxar gatinho. E depois que eu termino de fazer o delineado, eu já venho com aquele segundo pincelzinho que a gente usou pra tentar esfumar o finalzinho dele, né? Vou esfumando sempre com batidinhas, tá? Pra não carimbar nada aí e não acontecer nada que a gente não queira. Tendo bastante controle no movimento. Isso é uma coisa que dá muita diferença sim no delineado. E eu vou explicar isso em outro vídeo mais a fundo. E aí eu volto com a minha sombrinha verde. E vou aplicando ela aí no canto externo, vou dando batidinhas, vou tentando deixar ela mais esfumada. E é isso, gente. Não tem bicho. Tirei a sujeira que tava abaixo do meu olho, né? Aquela sombra verde que tinha caído. Mas assim, isso só deu certo por dois motivos. Primeiro, porque a minha pele estava toda selada, estava bem seca. E segundo, porque eu fiz aquela caminha de pó. E aí, assim que eu varri, saiu tudo que tava sobre a pele. Lápis preto, Mega Impact da Avon nos cílios inferiores. Aplico bastante e depois já venho com o meu pincel de precisão para começar a trabalhar os esfumados aí embaixo. E primeiro eu esfumo o lápis e depois eu venho com as sombras. Um pouquinho de sombra que caiu aí. E, gente, esfumado inferior eu gosto de trabalhar da seguinte forma. Primeiro eu esfumo o lápis, depois eu venho com a sombra mais escura e logo em seguida eu venho com a sombra mais clara, porque desse jeito eu vou ter o mesmo degradê de cores que eu tenho na parte superior dos meus olhos. Essa é a forma que eu, Valéria, né, acho fácil de trabalhar. Então, se você tem dificuldade de fazer esse esfumado inferior, tenta dessa forma. Iluminador Ruby Rose, tá? Tô usando esse trio, não me recordo o nome dele, mas esse iluminador ele é muito lindo, ele é muito sutil, mas tem aquele estourinho, sabe, que fica lindo. Tanto para foto, né, quanto para vídeo. E o batom que eu tô usando é o 242 da Ruby Rose. Tô usando o lado que ele é líquido. E, gente, esse batom, ele tem uma fixação muito, muito grande. Sério mesmo. E aí, eu tava gravando essa make de madrugada. E eu simplesmente não conseguia tirar com o meu demaquilante. E aí eu gostei muito, achei que esse batom casou super bem com a sombra, não ficou nada brigando, porque ele é um batom mais nude, né? Ele é um nude mais rosadinho, mais
tom de pele mesmo, e eu acho ele muito lindo para essa proposta de make. Para finalizar, tô usando o Gloss Incolor da Ricoche, e eu achei que deu um efeitinho super lindo nos lábios. Gosto muito de fazer, né, de estar usando esse gloss para estar gravando vídeo aqui, para fazer fotos, enfim. E como eu tava muito empolgada nesse dia, nessa noite no caso, eu peguei o iluminador da Ruby Rose e apliquei nos meus ombros e apliquei um pouquinho no meu colo. E ficou um efeitinho super lindo, né? Deu pra vocês verem aí no vídeo como esse iluminador é potente. Eu gosto muito dele. Não ficou estourado demais, ficou bem na medida. É isso, gente. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado dessa make de hoje. E vocês viram que trabalhar com sombra colorida é mais difícil, é mais complicado. Você tem que ter uma mão mais leve, tem que ter mais paciência na hora de esfumar. Mas não é uma coisa impossível, né? Eu não tinha trazido essa opção de maquiagem aqui pro canal. E confesso que eu não pratico muito, né? Fazer essas sombras mais coloridas, porque não é uma maquiagem que eu faço atendimento com elas. Mas, para uma primeira tentativa, eu gostei do resultado. Acho que poderia ter esfumado um pouco mais, poderia ter dado mais acabamento. Mas, enfim, gente, deixa para uma próxima. E eu espero mesmo que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, compartilhe com as suas amigas. Não esqueça de curtir, tá, o vídeo. E até a próxima. Beijos!